Então a gente não pode desistir, a gente tem que acreditar, ter fé em Deus e, como nosso próprio centro de eventos, ter muita esperança. Maria da Graça, Circuro Rudek Garcia, Centro de Eventos Esperança. O Centro de Eventos Esperança surgiu no ano de 2002, finalzinho de 2002, quando passamos por enfrentar situações bem complicadas financeiras, né? Eu venho de origem de uma família que mexia com o comércio de batatas e, infelizmente, meu pai perdeu muito com isso, mas a gente sempre teve essa chácara. E essa chácara sempre foi o nosso, digamos assim, o nosso amparo. E nessa época, um pouco antes, a minha mãe é uma italiana daquelas bem dura, passava uma novela que era Esperança, o nome. Por ser de origem italiana, ela falou, já sei, vamos dar o nome de Centro de Eventos Esperança. Eu falei, nossa mãe, mas por que isso? Porque a esperança nossa surgiu naquele momento em que a gente estava enfrentando essa dificuldade bem grande e foi assim, é o nome que tem que ser, é a esperança. E foi a partir dali que a gente começou a pensar para frente, que a vida não tinha acabado por causa do financeiro. Tinha apenas uma cobertura, que era onde ficava o nosso trailer de ir para o rodeio, que é a nossa atividade, que nós gostamos muito de estar envolvido com os CTGs. E ele era especificamente para isso, para guardar as coisas relacionadas aos nossos animais equinos. E foi aí que foi surgindo a ideia de vamos aproveitar esse espaço e vamos... Mas ainda nós estávamos com um problema financeiro. O financeiro era muito problemático para nós. Então a minha mãe se desfez de alguns imóveis que ela tinha recebido de uma herança do avô, do tempo do meu avô. E foi aí que a gente uniu forças e conseguimos erguer. A inauguração nossa foi um baile com os serranos. Foi um baile fantástico. A gente esperava, digamos assim, umas 500 pessoas, veio o nosso limite de público, tinha umas 900.000 pessoas. Então foi fantástico. Contenda precisava naquele momento também de um espaço para lazer, de um espaço para o entretenimento e um espaço em que todo mundo se sinta em casa. Essa é a nossa preocupação maior. Eu costumo dizer, quando alguém me pergunta, e aí, como é que vocês estão fazendo? Eu costumo dizer que o setor de eventos no mundo, né? Não só falando em Brasil, o setor de eventos foi o primeiro a fechar e vamos ser os últimos a retornar. Foi bastante assustador, eu confesso, porque até hoje, que nós estamos em quase 4 meses de pandemia, acredito, nós já transferimos mais de 25 eventos para o ano que vem. Então isso foi assustador até um mês atrás, que vinha aquilo batendo, meu Deus, e os funcionários, meu Deus, como que a gente vai fazer isso? E aí foi surgindo ideias, vamos tentar fazer alguma coisa, a gente não pode ficar parado, porque além de a gente ter aqui o centro de eventos, nós também temos a loja de locação de roupas que são de trajes para noivas, então tudo envolve a festa, né? Tá tudo casadinho. E o nosso comércio parou, ficou estagnado, né? Eu me assustei no dia, porque eu também sou professora, no dia em que o diretor chegou e disse: olha, gente, vai sair um decreto do estado que a escola vai fechar, por causa devido à pandemia. Aí, se a escola vai fechar tudo. E aí, como que vai ser, né? Foi uma coisa bem rápida, ágil, que surgiu a ideia. Então, assim, falando nos R's, eu digo que o meio ambiente está junto nessa pandemia. E a regrinha dos R's eu aprendi com os meus filhos. O Marcos Júnior e a Maitê estudavam em colégio
dos padres, que eles têm costume de dizer no antigo seminário, e lá eles vieram com o projeto e a proposta deles em relação ao meio ambiente era fantástico. E até então foi com eles que eu aprendi a reciclar, a reduzir e a reutilizar. Isso é uma coisa que é primordial, dentro de casa, principalmente. E aqui no nosso espaço também a gente preza por isso. E agora, nessa pandemia, eu acredito que a gente tem que acrescentar um R da reinvenção. A gente precisa se reinventar, porque a gente passa por crises, a gente passa por crise de saúde, por crise financeira, mas nesse momento a vida está sendo o nosso delicado. Porém, tem muitas vidas que dependem de nós aqui dentro. E foi nesse momento que a gente falou, a gente precisa manter, por mais que são poucos os nossos colaboradores, mas a gente precisa mantê-los aqui. Porque são famílias, porque a partir do momento que o funcionário, que a gente contrata um funcionário para o centro de eventos ou para a Maison Esperança, ele começa a fazer parte não da nossa empresa, ele começa a fazer parte da nossa família, que eu digo que é a família Esperança. Então a gente se preocupou, porque era como se fosse, são da nossa família. Então são deles que a gente precisa mantê-los aqui, ajudá-los no que mais preciso for, a gente com dificuldade, mas não podemos parar. A gente tem que pensar no próximo. Pensando no próximo, acho que a gente é retribuído futuramente. A nossa permissão pro presencial, para utilizar o nosso espaço físico, a gente ainda não tem. Nós temos a permissão para o drive-thru e para o delivery. E foi aí que a gente se reinventou. Não, vamos fazer, porque muita gente falava assim, ai, que saudade dos casamentos do Esperança, ai, que saudade do risoto da Dona Deunice. E até eu gosto de frisar, que é da Dona Deunice, porque eu sou mais da parte administrativa. Eu não gosto de fazer cortesia com o chapéu alheio. A cozinha é da Dona Deunice, é ela que manda lá. As carnes é mais coisa dos homens da família, mas o tempero tá lá. Mas muito mais do que tempero, nesse momento de pandemia, a gente já fazia isso. Mas muito mais do que tempero agora, na pandemia, nós estamos colocando carinho, estamos colocando esperança mesmo. O nome aqui é esperança, mas é a esperança de deixar que cada vez mais pessoas se recuperem, que a gente veja os boletins da cidade, do mundo, com recuperados e não com óbitos. É essa a nossa preocupação maior no momento. Então a gente se reinventou, a gente uniu forças e a família, como eu digo, é uma empresa extremamente familiar. Nós, pai, mãe, marido, os filhos, estamos todos unidos, né? Tem o Preto, meu irmão, que também é envolvido já mais com a parte externa mesmo, que ele é mais a coisa do cavalo. Mas nós estamos diariamente juntos, tudo dentro das normas da OMS. E nesse momento, o que a gente tem a oferecer ao nosso cliente? A nossa comida, a nossa boa comida, sempre. Olha, eu confesso para vocês que antes da gente começar a fazer essa reinvenção, eu estive um dia em Curitiba e passei assim numa avenida muito movimentada, bem comercial, e vi portas aluga-se. Eu não vi portas fechadas pela pandemia, eu vi portas fechadas por talvez estarem indo para uma falência. Mas a gente tem que acreditar, a gente não pode desistir. A gente tem que estar conectado, porque o mundo virou online. A gente tem que estar conectado e, principalmente, acreditar naquilo que a gente vê para pós-pandemia. Então, esses eventos que a gente já transferiu para o ano que vem, eu acredito que eles vão vir modelados de uma forma bem mais calorosa, porque quantos abraços nós estamos deixando para trás. Então, a gente não pode desistir. A gente tem que acreditar, ter fé em Deus, que a gente precisa dessa fé, a gente precisa ter um alimento diário de fé, que eu sou uma pessoa que tem muita fé, e, como o nosso próprio centro de eventos, ter muita esperança. Não perder a esperança jamais.